Fala pessoal, professor Ellerson falando, certo? Para mais uma aula de educação física. E na aula de hoje, falaremos sobre a avaliação diagnóstica, certo? Que foi a avaliação que foi passada logo no retorno das férias, certo? Na primeira semana do retorno das férias, para avaliarmos como foi o nosso rendimento, na disciplina de educação física no primeiro semestre do ano, certo? A avaliação diagnóstica, de educação física das turmas do segundo ano foi composta por 5 questões, certo? Dos conteúdos que foram abordados e que foram trabalhados com vocês, na nossa disciplina durante todo o primeiro semestre do ano, certo? E hoje, para dar um feedback sobre as questões, que foi passada, alguns alunos tiveram um resultado satisfatório, obtiveram até alguns a nota máxima, que foram 10, que cada questão vale 2 pontos, e teve alguns alunos que obtiveram uma nota não satisfatória, um pouco abaixo da média, que acredito eu que não seja por uma falta de domínio do conteúdo, mas por uma falta de atenção, uma falta de concentração na hora das resoluções das questões, certo? E hoje, para dar o devido feedback a vocês, da nossa avaliação, vou fazer a correção de cada questão, de uma por uma, e falando sobre o assunto que foi trabalhado em cada questão, certo? Na primeira questão de vocês, na avaliação diagnóstica, era para assinalar o item incorreto, certo? Acredito eu que muitos alunos se confundiram, na interpretação da questão, porém temos que já ficar atentos, a esses modelos de questão, que uma hora pede o item correto, outra hora pede o item correto, porque são perdão, são modelos de questões que são bastante trabalhados, em vestibulares, quem estuda até mesmo para concurso, certo? O próprio Enem utiliza-se muito dessa metodologia de questão. Então, desde já vamos trabalhar, nesse modelo de questão, Nessa questão que foi trabalhado o conteúdo de suplementos alimentares versus os anabolizantes, que foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, o primeiro conteúdo trabalhado com vocês, Algumas turmas do segundo ano tiveram essa aula presencial ainda, e as outras tiveram essa aula de uma forma remota, já no modelo online. E ela pediu justamente, para afirmar a opção incorreta, sobre as diferenças, ou até mesmo as semelhanças entre os anabolizantes e os suplementos alimentares, certo? O primeiro item fala que, formado por hormônios, os anabolizantes interferem na formação dos músculos, sabemos que isso é verdade, fato que faz com que ele seja bastante utilizado inadequadamente para este fim, certo? Então, essa é uma alternativa correta, Então, nós estamos na busca da alternativa incorreta, certo? O que a questão está pedindo, certo? O segundo item fala que os suplementos alimentares têm características semelhantes às dos alimentos, e servem para tratar doenças, assim como preveni-las, também é correto. O terceiro item fala que a produção dos anabolizantes é feita pela indústria alimentícia, enquanto a de suplementos alimentares é realizada pela indústria farmacêutica. Pronto, achamos o item incorreto, que é o item que a questão pede para nós assinalarmos, certo? Então o item correto seria o item C, o terceiro item, certo? Os demais itens da C estão corretos. A segunda questão, ela aborda um assunto sobre os distúrbios alimentares, isso, sobre os transtornos alimentares, Que, mais uma vez, quando eu formulei a questão, pedi para vocês assinalarem o item incorreto, certo? Vou ler aqui os itens, O primeiro item fala que os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da fase adulta, Quando vimos na nossa aula, sobre os distúrbios alimentares, logo no início do semestre, no primeiro semestre do ano, vimos que sim, através de pesquisas, realmente, na adolescência e na fase adulta, a tendência maior de desenvolver alguns distúrbios alimentares é muito maior, certo? Então é uma opção correta. O segundo item fala que eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais,
para o chamado corpo, para a procura do tão conhecido corpo perfeito, né? Mais uma opção correta, certo? Sim, está ligada à questão psicológica, né, como ansiedade, pressão social, depressão, entre outros. O terceiro item fala que pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo estão propensas a um distúrbio alimentar. Também mais uma opção correta, certo? E o quarto item fala questões hormonais, sentimento de culpa e autoestima baixa são considerados fatores de risco dos distúrbios alimentares. Também mais um item correto. Então, logo, o item incorreto, né, o que estamos à procura na segunda questão, que fala sobre distúrbios alimentares, seria o último item, o item E, né, que fala que a anorexia nervosa e bulimia nervosa não são considerados distúrbios alimentares, pois se tratam somente de transtornos relacionados à alimentação, não envolvendo a parte psicológica dos indivíduos. É fundamental sabermos que, além, né, de atingir toda a rotina alimentar de um indivíduo que sofre, né, de anorexia e bulimia nervosa, ela também afeta, né, a parte psicológica, né, como ansiedade, depressão, entre outras, né, que pode se desenvolver no indivíduo que sofre, né, desse distúrbio alimentar, que o item citou, né, que é a anorexia e bulimia, que são dos mais conhecidos, certo? Então, o item incorreto que estávamos buscando na questão é o item E, que fala justamente que anorexia e bulimia não são considerados distúrbios, que muito pelo contrário, elas são consideradas sim e são as mais frequentes em nossa sociedade, certo? A terceira questão fala sobre o surgimento das Olimpíadas, que foi um conteúdo mais recente, né, trabalhado com vocês, que basta lembrarmos que quando falamos sobre Olimpíadas, né, logo existe dois períodos, né, o período dos jogos da Era Antiga e os jogos da Era Moderna, certo? Os jogos da Era Antiga lá, que tinha relação com os deuses da mitologia, falava que Hércules era o pai das Olimpíadas, né, tinha todo aquele ritual. E os jogos da Era Moderna que vieram, né, a ser retornaram a volta dos Jogos, né, Olímpicos em Atenas, né, por volta de 1896, né, na Grécia. E o item pediu mais uma vez, né, a questão pediu mais uma vez para assinalarmos o item correto, né, que seria justamente o item D, né, o que falava que os Jogos, né, os Jogos da Era Moderna começaram em 6 de abril de 1896 em Roma, na Itália. Porém, sabemos que o primeiro item fala que os jogos retornaram, né, em Atenas, na Grécia, certo? Então, o item correto que nós estávamos buscando na questão, né, solicitada pela questão, é o item D, que fala que os jogos aconteceram na Roma, na Itália, que no caso aconteceram em Atenas, na Grécia, por volta do ano de 1896, certo? As outras demais opções estão corretas. A quarta questão, ela fala sobre as divisões do esporte, certo? Sabemos que, segundo a nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, os esportes são divididos em 7 divisões, certo? Dentre elas, os esportes técnico-combinatórios. Esses esportes técnico-combinatórios foi o que a questão abordou, certo? E pediu para descrevermos corretamente o que são os esportes técnico-combinatórios, certo? Primeiro item da questão, né? Agora a questão, né, quando eu formular a questão, eu pedi para vocês assinalassem a opção correta, certo? O primeiro item fala que são esportes que demandam atingir marcas por tempo, peso ou metros, né? No caso aí se encaixaria, né, em esportes de marca, certo? A questão pede para assinalarmos a descrição que corresponde aos esportes técnicos combinatórios, certo? O segundo item fala que são esportes que demandam atingir um objeto ou algum tipo de alvo estático ou movimento, né? Que seria, nesse segundo item, os esportes de precisão. O terceiro item fala que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas de acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Pronto. Essa descrição é corretamente o que descreve os esportes técnico-combinatórios, né? Exemplos de esportes técnico-combinatórios que exigem do atleta a beleza estética, né, um grau de dificuldade. Quanto mais difícil o movimento do atleta, maior será a sua pontuação, certo?
seria exemplos de esportes de técnico obrigatório, o skate, o surf, entre outros, certo? E os outros itens, né? Então o item correto da questão seria o item C, que descreve perfeitamente o que seriam os esportes técnicos combinatórios, certo? O item D, só para complementar a questão, o item D fala sobre os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar. Esses seriam os esportes de invasão ou territorial. E o último item, o item E, fala que o objetivo central vencer o oponente através de toques de desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinados espaços, contusões, entre outras coisas, que seriam os esportes de combate, certo? E para finalizar, a última questão, né, que eu trouxe uma questão modelo Enem, né, que foi aplicada no Enem de 2014, que fala também sobre as divisões dos esportes, porém ela descreveu uma divisão dos esportes, né, que foi a divisão dos esportes de invasão ou territoriais, e pediu para citarmos a opção que corresponde somente esportes de invasão ou territoriais, certo? Que, fazendo a leitura, né, os esportes de invasão ou territoriais são esportes que o atleta, né, deve chegar, né, invadir o espaço do outro para pontuar. No caso do futebol, o atleta chega no campo do adversário para marcar o gol. No basquete, ele chega no campo adversário, né, no ambiente adversário para marcar a cesta, o ponto, certo? Então o item A fala handebol, basquete, futebol e voleibol. Porém o voleibol ele não se enquadra, né, em esportes de invasão territorial. Ele é um esporte de rede ou parede. Na segunda opção, rugby, futsal, natação e futebol americano. Sabemos que a natação ela não se enquadra também nos esportes de invasão ou territorial. Na terceira opção tem o tênis de mesa e o vôlei de praia também, que são considerados esportes de rede ou parede. Então daí já excluímos essa opção. Na quarta opção tem os basquetebol, handebol, futebol e futsal, que sim, esse é o item correto, né, da questão, que pede para assinalarmos o item que corresponde somente esportes de invasão ou territoriais, certo? O último item fala de ginástica olímpica, beisebol, judô e taekwondo, que não se enquadra dentro dos esportes de invasão ou territoriais, até mesmo porque o taekwondo é um esporte de combate, certo? E foi isso, pessoal. A aula de hoje foi justamente para dar esse feedback sobre a avaliação diagnóstica para vocês. Como eu falei, alguns alunos obtiveram nota abaixo da média, justamente, acredito eu, perdão, por uma falta de atenção ou até mesmo de concentração durante a leitura das questões, que foram somente dos conteúdos trabalhados durante o primeiro semestre do ano. A avaliação diagnóstica ela tem suma importância para analisarmos como foi nosso rendimento, né, na disciplina durante o primeiro semestre. E no mais, quem ainda não fez, ela vai estar disponível até hoje, certo? Porém, né, após a postagem dessa aula, né, com todo o feedback das questões, ela não valerá a mesma pontuação, certo? Mas quem ainda não fez, ainda dá tempo de fazer. Um grande abraço do professor Wallace, certo? Valeu!